motivo pelo qual eu vim pra cá é esse aqui. Prisão Mamertina, cárcere Tulliano. O cárcere Tulliano é o lugar onde os apóstolos Pedro e Paulo tiveram presos, a última prisão deles. Existe a tradição romana que fala que os dois foram sacrificados no mesmo dia. Então, um foi para um lado, Paulo foi decapitado por ser um cidadão detentor do título romano, e o Pedro foi ser crucificado em outro lado. E aqui foi o lugar de onde nós temos certeza que Paulo fez as duas cartas que ele enviou para Timóteo. A carta do despedimento. Daqui a pouquinho, quando abrir, a gente vai lá dentro visitar. Lá em cima depois tem um arquétipo que vai ser contado. Essa porta aqui já não abre mais, só para vocês terem uma ideia. Daqui a pouquinho a gente vai passar por ali. Tem outro arco do triunfo aqui. Eu já passo ali para poder ver o que é. Foi feita por cima duas igrejas. Então, o cárcere, ele é daquela parte para baixo, aonde tem um subsolo, e debaixo do subsolo tem o piso Tulliano, que eu vou entrar daqui a pouco e mostrar para vocês. E aqui são duas igrejas que foram feitas depois. Aqui tem uma gravura em relevo, que tem uma lenda romana que depois se tornou tradição católica, que quando Pedro e Paulo estiveram aqui embaixo, os carcereiros foram se convertendo, e à medida que eles foram se convertendo, eles também eram julgados, e eles também eram deixados aqui no Tullianos para morrer. A lenda dizia que quando eles se converteram, logo depois Pedro e Paulo estavam pregando para eles e eles quiseram ser batizados. Então Deus fez um milagre e saiu água. Eu não sei de qual dessas aqui que saiu água, mas saiu água. E Pedro usou para poder batizar. Aqui é uma réplica da mesa que estava lá embaixo, ou talvez eu acho que essa aqui deve ser original, a parte de cima. A mesa que estava lá embaixo, essa aqui é a pedra onde eles acorrentavam os pés do apóstolo Paulo e apóstolo Pedro. E aqui alguns utensílios que ficam na parte do museu. Aqui também tem uma réplica, uma maquete, um 3D, para você ter a noção. Essa parte de cima é a igreja que está no topo. Eu não sei qual que é o nome, eu sei que uma delas é a igreja de São José o Carpinteiro. Aqui tem outra igreja, que é como se fosse o primeiro andar. Aí embaixo da igreja vai ter o piso Mamertino. E mais ou menos aqui tem um buraco, que nós vamos ver daqui a pouco. E esse buraco ele dá para o piso Tullianos, que era onde Paulo ficava, no último piso. Então, tecnicamente, o nível do chão hoje está aqui e ele ficava debaixo da cave, da subcave. Está aqui a frente e está aqui a outra parte. A entrada original, as pedras bem tenebrosas. Nós vamos descer lá agora. Bom, para não ter contato com o material antigo, então foi construído aqui essa estrutura para que a gente não desgaste ainda mais as pedras e a história. Mas você percebe bem
grossura das paredes. Você percebe bem como esse lugar é inóspito e frio, completamente agorento. Imagina isso no inverno europeu. Você tem uma umidade característica. Olha aí a grossura da parede. Imagina Paulo aqui dentro, no inverno. Por isso que quando ele escreve a Timóteo, ele pede para trazer a capa. Traz a capa que eu esqueci em Trode. Aqui é uma entrada lateral que fizeram para poder não se utilizar a entrada original. Tem aqui a parede original ainda. Talvez essa porta veio depois, mas a entrada original é essa, das pedras originais. O cheiro aqui é terrível. A grossura da parede. Tem ali um prego romano. Estrutura feita em arco, comum dos romanos da altura. Tem aqui ainda o restante dos afrescos antigos, os desenhos. Ali, busto de homenagem. E esse altar veio ser colocado mais tarde. Aqui mais uma parte do piso original. A parede. Imagina isso aqui sendo um escritório romano. E aqui era onde vinha, onde era jogado os presos. Alguns dizem que tinha aqui uma passagem, outros dizem que não, que o único jeito de colocar e tirar os presos era aqui. Isso não era uma prisão para julgamento ou para poder acertar a vida da pessoa. Isso aqui era uma prisão para a pessoa vir morrer. Ela vinha para cá mesmo para morrer. Foi aqui que o apóstolo Paulo veio parar. Aqui foi onde entrava. Alguns morriam de fome, outros de frio. A situação desse lugar é mesmo terrível. Eu estou aqui de casaco, de couro e estou com frio. Aqui foi um acesso que foi feito depois para a pessoa não tocar nas pedras originais. A tradição romana diz que quando o apóstolo Pedro passou aqui, ele bateu a cabeça. E aí fez essa marca. Vamos lá. Bem afobado. Outra placa. Parece que isso aqui virou fonte de desejos. Tem aqui algumas moedas. Tem lixo. Está muito escuro e não tem possibilidade de ficar mais iluminado. Aqui tem um portão. Visivelmente foi colocado depois. E esse aqui é o lugar onde o apóstolo ficou preso. Aquela pedra ficava mais ou menos ali, onde era acorrentado pés e mãos.
Aquela mesa também ficava por ali. E foi, aqui está o buraco. Foi nesse lugar que ele escreveu a Timóteo, pedindo a capa, porque o inverno estava chegando e ele ficava aqui dentro. Quem tinha que vir aqui são esses famigerados que pregam a prosperidade. Não faz ideia do que é isso. Olha o teto. Quase toca na minha cabeça. Eu não sei o que é pior, se é ficar aqui e esperar ser julgado, ou já ter sido julgado e ser condenado à morte, e ficar aqui só esperando o dia. Esse lugar é terrível. A parede vista de lado. Muita sujeira. Imagina isso aqui lotado de prisioneiros inimigos do Império. Imagina aqui Paulo e Pedro pregando e convertendo pessoas. Converter para a morte, porque quem estava aqui só saía para a morte. Eu tentei fazer aqui um vídeo me colocando na cena, mas a luz é muito fraca. É um lugar muito úmido, muito carregado. E o apóstolo Paulo dormia no chão. Dormia nessa pedra. Ele conseguiu escrever, talvez não foi aqui, nessa prisão, foi na primeira ou na segunda, ele foi preso 5 vezes, mas ele conseguiu escrever aos Filipenses dizendo: alegrem-se, vocês têm que se alegrar em Deus. Como é que uma pessoa consegue se contentar? É por isso que ele escreveu aos Filipenses e diz que a paz que excede todo entendimento. Porque não tem como você estar em paz aqui embaixo. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui, eu tenho certeza que tem aqui uma escada, mas eu estou muito oprimido aqui embaixo. É muito frio.